E aí, tudo certo? Só para já começar pegando a atenção de vocês, cara, você sente que o real tá cada vez mais desvalorizado? Que parece que o dinheiro some do seu bolso sem você perceber? Parece que é cada vez mais difícil guardar dinheiro, que o seu salário parece evaporar literalmente, mesmo quando você está fazendo tudo o que é certo. E aí vem aquela história do DEX, fim do dinheiro físico. Bitcoin, dólar, economia travada, juros altos, parece um filme de ficção que a gente vai viver e também estamos caminhando para um. E será mesmo que esse tal DREX, a moeda digital que promete ser o futuro do nosso dinheiro, é realmente confiável? Ou a gente tem que ter uma certa pulga atrás da orelha pensando se o governo vai controlar tudo o que a gente faz com a grana que a gente ganha? E esse tema de vídeo eu achei bem interessante e bem complexo, que foi sugerido pelo inscrito Cris Zero Tony, que ele tá sempre aqui comentando nos vídeos. Tamo junto, mano. Que basicamente ele perguntou a respeito do DEX, das inflações, a respeito de Bitcoin, mas de uma maneira resumida, ele perguntou a minha opinião sobre a economia atual do nosso país, que vai desde a desvalorização do real, possível chegada do DREX e o fim do dinheiro físico, e se essa situação está mesmo tão caótica economicamente falando quanto muitos dizem. Então, assim como o Cris Erotoni, eu deixo essa pergunta aqui para vocês responderem nos comentários. Será que a chegada do Drex vai ser uma vantagem para o brasileiro ou uma desvantagem real? E por que a economia do país parece não andar para frente? E se você ficou curioso para saber as informações e minha opinião, fique até o final. E antes de começar, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Se possível, deixe um valeu demais aqui para ajudar o canal. E também aqui no YouTube, não sei se vocês sabem, tem uma opção chamada Hypar que vocês ajudam no engajamento aqui do canal, que aparece depois que vocês curtem o vídeo. E eu também já deixei aqui um apoia-se para você contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito. E assim vocês vão me ajudar muito e eu acredito que eu também vou ajudar vocês. Beleza? Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Para a gente começar primeiro, eu vou falar da economia do nosso país e a desvalorização do real. Cara, o real vem sofrendo uma verdadeira montanha-russa nos últimos anos. Se você pegar o que era em 1994, quando o real foi criado para acabar com a hiperinflação, R$ 100 daquela época hoje equivalem a uns R$ 12 em poder de compra. Ou seja, cara, uma perda gigantesca de valor ao longo desses 30 anos. E se você colocar na ponta do lápis, cara, 30 anos não é tão longe assim. Agora a gente vê um pouquinho no ano passado, 2024. O real teve uma das piores performances entre as moedas emergentes. Ele se desvalorizou tanto que chegou até perto de R$ 6 por dólar. Se a gente falasse isso para os economistas daquela época, cara, possivelmente eles iam dar risada na nossa cara e querendo ou não, a gente passou por isso. E em 2025, parece meio que trouxe um suspiro, né? Bem entre aspas. Ó, o dólar caiu cerca de 10% em relação ao real neste ano até junho. A gente estamos em agosto. Eu não sei que mês vocês vão assistir o vídeo, mas esse vídeo foi gravado em agosto de 2025. Que um dólar está valendo em média R$ 5,50. Esse é o menor valor desde outubro do ano passado, ok? Principalmente por causa da alta da taxa básica de juros, que é a Selic, que atingiu cerca de 15% ao ano, atraindo mais investidores estrangeiros. Mas calma aí, nem tudo são flores. Não significa que a situação está estável. Analistas apontam que essa queda do dólar em 2025 é mais efeito de especulação e do cenário internacional do que de uma melhora sólida da economia brasileira, entende? E além disso, não sei se vocês sabem, né, mas a dívida pública do Brasil, né, é um saldo negativo gigantesco e o saldo negativo em conta corrente continua preocupando. Com as eleições presidenciais chegando em 2026, cara, a incerteza política só aumenta. Então a questão real que eu falei para vocês nessa introdução o real pode até ter momentos, entre aspas, né, bons no curto prazo. Mas o cenário de médio e longo prazo continua cheio de riscos fiscais e incertezas políticas, que podem, querendo ou não, derrubar de novo a nossa moeda.
Então, como eu já falei para vocês, uma introdução, que é o real, da economia, dos juros, da desvalorização da nossa moeda nacional, eu vou falar agora para vocês a respeito do Drex. O que é isso? Será que vai acabar mesmo com o dinheiro físico? Ó, para contextualizar para vocês, o Drex, para quem não sabe, é uma proposta da moeda digital do Banco Central do Brasil, ok? É meio que uma espécie de real digital que funcionaria de uma forma parecida com o seu Pix, mas na essência é o próprio dinheiro em formato digital, na carteira eletrônica. E, gente, é lógico que dá muito medo, né? Cara, tem teorias rolando de que o Drex seria uma forma de controle total do governo sobre o seu dinheiro. Até aí a gente tem que meio que concordar, né? Onde tudo que você faz vai ser monitorado e que o Estado poderia restringir seus gastos. Mas, até agora, especialistas afirmam que o Drex não vai acabar com o dinheiro físico de uma hora para outra. Ouviram bem, de uma hora para outra, mas não quer dizer que não vai acontecer, entende? O dinheiro em papel, né, o dinheiro físico, dizem que vai continuar existindo, né? Pelo menos por enquanto. Até porque tem muita gente que depende dele em cidades pequenas, mais afastadas, que não teriam acesso ao digital com tanta facilidade. Então, gente, isso é que a maioria dos especialistas dizem a respeito do Drex. E, gente, vamos ser sinceros aqui, vamos deixar ideologias, lado político, isso e aquilo. Cara, se vocês dão uma pesquisada mais a fundo nisso, uma das preocupações que a maioria tem é porque se implementar o Drex e tirar o dinheiro físico, é meio que eles conseguirem mandar no seu patrimônio por completo. Por exemplo, assim, se você tá com uma ordem judicial, eles protocolam que tem que bloquear todos os seus bens, a sua conta bancária. Se você tem dinheiro físico, não tem como eles pegar, né? Se é que você me entende. Agora, se todo o seu patrimônio, todo o seu salário, tudo aquilo que vai e vem tá meio que sendo rastreado pelo governo, se bloquear os seus bens, cara, você não vai ter como sacar, você não vai ter como usar o dinheiro em si, entende? Essa é uma das preocupações que a maioria das pessoas tem. E tem uma justificativa que o governo dá, é que o dinheiro físico não tem como meio que rastrear, né? Por exemplo, uma nota de 50 reais que tá comigo já passou em 1 milhão de pessoas e não teve certo monitoramento desse dinheiro, se, sei lá, né? Você sabe muito bem o que acontece com o dinheiro, né? Não precisa nem falar. E é meio que eles usam esse argumento que eles vão conseguir rastrear, né? Tipo assim, vai ser meio que uma espécie de código, por exemplo, 50 reais que eu gastei comprando X coisa foi pro vendedor A. Aí esse vendedor A, de uma hora para outra, ele compra, sei lá, uma mercadoria, ele usa esse dinheiro. Aí, querendo ou não, vai tipo criando umas linhas de ligações de pontos na onde que o dinheiro foi usado, de onde que vem o dinheiro, entende? Porque vocês sabem muito bem que isso tem a ver, querendo ou não, sobre, né, lavagem de dinheiro. Porque como o dinheiro físico não tem como rastrear, ele é meio que não rastreável, entre aspas. Isso, com a implementação do Drex, eu acredito que não vai ter mais essa possibilidade até da gente mesmo ter essa facilidade do dinheiro, entende? E o Drex realmente faz digitar o dinheiro. Meio que ele vai facilitar as transações, tornando rápidas e possibilitando meio que uma integração maior com as outras tecnologias financeiras. E, cara, e dando um adendo aqui para vocês, eu não estou em lado A ou B, só deixando claro. Mas é meio que a gente também precisa entender que existe também um controle e rastreamento que já acontecem hoje, né? Que são as transações digitais, né? Como o seu Pix, que você faz no dia a dia. É o cartão de débito, crédito, por exemplo. E meio que o Drex só avançaria essa tendência, que eu já falei para vocês anteriormente. Então, na minha opinião, eu acho que a gente precisa sim ficar atento para que isso não vire meio que um mecanismo de controle social excessivo. Então, o receio realmente existe e tem fundamento. A vigilância aumenta e o espaço para o erro ou para a liberdade individual diminui. Então, tudo isso que eu falei, será que existe meio que uma salvação? Será que o Bitcoin é a salvação para a gente? Então, vamos falar um pouquinho de Bitcoin, né? Eu acho que a maioria já ouviu falar ou gosta do assunto. Eu não sou nenhum expert de Bitcoin, mas eu vou dar o que eu acho, na minha opinião, que eu estudei com base. Muita gente já correu para o Bitcoin achando que é a Arca de Noé do colapso financeiro, mas vamos com calma aqui. Ó, o Bitcoin foi criado em 2009 como uma espécie de alternativa descentralizada ao dinheiro tradicional. Ela não é controlada por nenhum governo e ela é finito. Só existirão 21 milhões de unidades. E sim, é mais difícil de ser rastreado, especialmente quando guardado em uma cold wallet,
que é aquela carteira offline protegido por uma senha. E isso meio que gera uma sensação de esconder, entre aspas, né, o dinheiro, o que gera um pouco de paranoia, né? Como se fosse algo ilegal, mas na verdade, cara, não é ilegal. É só uma forma real de você proteger seu patrimônio contra golpes e invasões, se é que você me entende. E outra coisa importante é que o investimento em Bitcoin exige conhecimento, porque tem muita volatilidade no dia e pode ser altíssima, entende? Ela não é uma moeda que rende simplesmente parada. Diferente do que acontece, por exemplo, com a Selic ou investimentos tradicionais. Que nem eu falei para vocês, eu não sou nenhum expert em Bitcoin. Eu ainda não investi em nenhuma criptomoeda. E eu sei que tem gente que pode argumentar que isso é benéfico, que isso é uma alternativa boa, e tem gente que pode argumentar, que eu já vi um estudioso de economia falando que Bitcoin é furado, entende? E cada um tem argumentos que, se você levar em consideração só a parte boa, né, não já tomar um partido. Por exemplo, se você gosta de Bitcoin, a pessoa vai mostrar uma realidade para você que o Bitcoin tem seu lado ruim, você não vai aceitar, entende? Ou vice-versa. É a realidade que tudo tem seu bônus e ônus. E o Bitcoin, para muitos, né, é meio que sim uma estratégia real para você proteger seu patrimônio. Mas tem gente que concorda ou discorda de investir em criptomoedas. Se você já investiu ou pretende investir, eu quero saber, deixa aqui nos comentários. Se você tem algum Bitcoin, cara, dá uma ajuda aqui no canal. Brincadeiras à parte, vamos voltar um pouco pro conteúdo central. E tem muita gente que meio que quer dolarizar o patrimônio. Mas eu faço uma pergunta para vocês, será que é uma boa mesmo? Cara, é uma opção que muita gente está cogitando. Ah, eu vou valorizar tudo, mandar grana para fora enquanto dá. A lógica faz sentido em um certo ponto. Porque o dólar é estável, né? Até o dia de hoje, até o mês que eu tô fazendo, não aconteceu nenhuma coisa, né? Que vocês sabem muito bem que pode acontecer com o mundo aí. E meio que o dólar, o mundo inteiro aceita, né? É uma moeda de poder global. E o risco de desvalorização é muito menor, né? Mas a gente tem que olhar um lado que não é tão simples assim. Ó, primeiro, manter dinheiro parado em dólar fora do Brasil custa caro. Você paga IOF para mandar, paga Street, que é a diferença de câmbio, e muitas plataformas estrangeiras cobram taxa de manutenção. É diferente, né, daquele branco roxo ou do Tesouro Direto, não tem um sistema simples de rendimento automático em dólar. Quer fazer renda? Vai ter que estudar ações, ETFs, fundos, ou seja, você vai ter que trabalhar de um jeito ou de outro. E além disso, você já pensou na possibilidade de você precisar desse dinheiro rápido? Cara, resgatar esse dinheiro pode levar dias e ainda corre o risco de perder parte dele nas conversões. Por isso, na minha opinião, a melhor saída, como o escrito falou, é meio que a diversificação. Cara, parte em real, parte em dólar, talvez uma parte de Bitcoin, mas sem nenhum radicalismo. E eu acho que a ideia principal aqui do vídeo, dessa questão de investimento, é você saber o que você está fazendo, né? Sabendo o que você vai investir. Ah, não é porque eu tô falando para vocês investir em A que vocês vão investir todo o seu patrimônio em A. Não, você tem que ter várias possibilidades de gerar renda. Não só diversificando em dólar, real, Bitcoin, mas qualquer área, entende? Mas vamos ser realistas aqui. O que as pessoas estão sentindo na prática com tudo isso, quando assistem notícias que o dólar bateu a casa de R$ 6 ou que o real está desvalorizando, esquemas de corrupção aqui no Brasil, escândalo do INSS, isso, aquilo, cortina de fumaça, que vocês sabem muito bem que acontece, se vocês ficam antenados nessas coisas que nem eu, a respeito de finanças, economia, o que está acontecendo no mundo. E, cara, falando um pouquinho na realidade do brasileiro, cara, a verdade é que a maioria de nós tá cansada, cara. A gente trabalha, se esforça, e mesmo assim a gente sente que tá ficando pra trás de todo mundo. Cara, em 2024, por exemplo, segundo o IBGE, mais da metade da população economicamente ativa no Brasil estava informal. Cara, isso significa instabilidade, falta de aposentadoria, que eu já fiz um vídeo aqui explicando. A possibilidade da nossa geração se aposentar é baixíssima ou quase nula. E a dificuldade também para construir um futuro sólido. Enquanto isso, grandes empresas continuam lucrando com juros altos, né? A real é que se alguém está perdendo, alguém está lucrando. E as grandes empresas lucram, né, com juros altos. E é triste a maioria das pessoas não saber a respeito de educação financeira porque a gente não foi ensinado na escola, né?
é muito limitado para muita gente. E o resultado de tudo isso é cresce o número de pessoas apostando em soluções mágicas como day trade, banco em Dubai, dólar escondido em colchão e outras coisas mais que vocês sabem que tem aí. Em minha opinião, de tudo isso que eu falei para vocês, eu acredito que o equilíbrio, informação e estratégia é a solução de tudo. Cara, qual que é a saída? Primeiro, calma, respira, não entre em pânico. Eu sei que o cenário é desafiador, sim, mas não é o fim do mundo. O Brasil já passou por planos econômicos malucos. Cara, inflação de 1000%, com fisco de poupança. E a gente sobreviveu, mas a gente tem as cicatrizes até hoje, deixando claro. Mas hoje a diferença é que temos mais informação, a gente tem acesso a dados, cursos aí da internet, vídeos, ferramentas digitais, outras coisas. E se tem uma coisa que ninguém pode controlar, é o seu conhecimento. Cara, minha sugestão aqui para vocês: aprenda o básico de economia e finanças pessoais. Cara, não coloque todos os ovos na mesma cesta, evite decisões impulsivas motivadas pelo medo, né? Que nem aquele efeito manada, né? Todo mundo tá indo em uma direção e você vai junto. E, acima de tudo, desconfie de quem lucra te vendendo desespero. E se for usar Bitcoin, entenda o que você está fazendo. Se for mandar dinheiro para fora, pesquise bem. Se for investir em qualquer coisa nova, leia a proposta. O melhor antídoto contra o caos é o conhecimento. Mas eu quero saber de você. O que você pensa sobre tudo isso? Você sente que a economia do Brasil tá boa? Você já investe em dólar, já usou Bitcoin ou está com medo do Drex? Comente aqui abaixo sobre isso. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. E assim como o Cris Erotone, deixa aqui o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião. Beleza? Sucesso para todo mundo e até a próxima.